Fala pessoal, me pediram no Twitter para falar um pouco sobre termodinâmica, uma pessoa me pediu para falar sobre entropia, então, como esse daí foi o tema que eu mais foi pedido, pelo menos enquanto eu estava acompanhando, eu resolvi falar um pouco de segunda lei da termodinâmica e entropia, porque é um tema que é meio confuso, sim, é difícil de entender, eu mesmo não entendo completamente, mas eu espero que eu consiga. É, clarear um pouco a mente de vocês sobre esse tema. Então, vamos lá? Finge que tem uma musiquinha aqui, tá? Eu não vou editar esse vídeo. Esse vídeo tá sendo gravado corrido. Mas a ideia aqui é que sempre que a gente tem aqueles livros de divulgação ou textos de divulgação, costumam falar que entropia é quão desorganizado o sistema tá, ou quão ah, como que é? Que o universo tende ao caos. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo, né? Provavelmente eu já falei alguma coisa desse tipo quando eu tava fazendo divulgação. Mas às vezes isso mais complica do que explica. E hoje eu vou tentar explicar pra vocês de uma maneira diferente o que é entropia e qual é a consequência da entropia, eh, da segunda lei da termodinâmica e a relação dela com a entropia, tá bom? Vamos lá? Eu vou passar aqui para o modo lousa porque eu quero. Eu gosto de rabiscar. Eu não consigo explicar coisas sem fazer um diagraminha, fazer um desenho, então vamos nessa, tá? E aí o que acontece? Imagina que você tem um sistema grande de partículas, mas grande mesmo. O que é mais provável? Imagina assim, ó. Um sistema que você tem aqui essa caixa toda, todo esse espaço disponível. Imagina que você vai colocar um gás aqui. É mais provável que as partículas do gás fiquem concentradas aqui num cantinho da sua caixa, ou que você tenha essa mesma caixa aqui e os pontos fiquem espalhados. Bom, se vocês já colocaram qualquer gás, qualquer líquido dentro de uma caixa, vocês sabem que eles não tendem a ficar num cantinho, né? Eles tendem a se espalhar, né? Você dá volume para um gás, ele vai ocupar todo esse espaço. Mas por quê? Bom, porque faz sentido, né? O gás não está parado. É quase impossível deixar uma partícula parada, né? Então elas têm velocidade e se você coloca elas lá dentro, não tem nada interagindo com essas partículas, pelo menos instantaneamente. Então elas vão continuar se movendo, né? Aquela ideia de lei da inércia. E, consequentemente, elas vão acabar ocupando o volume que tem ali, né? Aí elas vão começar a encontrar as paredes dessa caixa e vão começar a rebater, então. Aí depois elas começam a se espalhar ali, mas elas ficam. A tendência é ela chegar num ponto em que as partículas estão equidistantes umas das outras, ou seja, elas ocuparam o máximo de espaço possível, de forma que elas fiquem mais afastadas uma das outras. Faz sentido, né? Mas isso daqui é uma ideia intuitiva, né? Então dá pra gente entender, né, que esse sistema aqui é muito mais provável do que esse daqui. E eu comecei a falar pra vocês que isso daqui tem a ver com a velocidade, né? Mas será que seria possível que essas partículas aqui começassem bater nas paredes da caixa ou bater numa partícula e outra e voltar para esse estado aqui? Onde todas as partículas estão num cantinho do meu recipiente? Assim, é improvável pra caramba, mas é possível, né? Existe uma minúscula, quando eu falo minúscula, é minúscula mesmo, possibilidade disso acontecer. Isso daqui não viola nenhuma lei física, né? Mas isso daqui é tão improvável que se a gente vê um filminho, por exemplo, desse sistema evoluindo para esse daqui, a gente entende que isso daqui é normal, isso daqui acontece. Se a gente vê um filminho que vai desse sistema aqui, com as partículas todas espalhadas na caixa, para elas estando aqui e o resto vácuo, como não faz sentido, né? Parece que isso daqui é um filme ao contrário, como se o tempo estivesse voltando.
Isso daqui está relacionado com a nossa ideia de tempo, porque o tempo passa quando a entropia aumenta. E o que que está significando? Essas partículas aqui, elas estão muito organizadas. E a ideia mais, digamos, intuitiva da segunda lei da termodinâmica é que sistemas tendem a ficarem desorganizados. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tende para esse estado mais desorganizado. Desorganizado no sentido que ele está ocupando tudo, ele está usando todo o espaço que ele tem, né? Mas tá, por que que isso acontece, né? A gente vai chamar isso daqui só de segunda lei da termodinâmica e tá tudo bem? Não, né? Vamos começar então a pensar um pouquinho. Como que eu faço para descrever qualquer um desses estados aqui? Eu quero fazer uma descrição muito microscópica, tá? Então eu tô pensando em nível de partícula, eu não tô pensando no gás, eu não quero falar de volume, pressão, temperatura, etc. O que eu precisaria ter? Para cada uma dessas partículas, eu preciso ter a posição inicial, que eu posso chamar, por exemplo, de um vetor R, e eu vou colocar um índice aqui I, e esse I aqui varia de 1 até o número de partículas que está dentro dessa caixa. E também eu vou precisar saber qual que é a velocidade, mas eu quero saber a velocidade, eu preciso saber o módulo, a direção e a distância, então eu preciso também de um vetor, né? Que eu vou dar ao menos um índice aqui. Legal. Então o que acontece? Para eu descrever qualquer um desses sistemas, eu preciso saber esse par aqui de vetores para cada partícula. Quando eu tenho toda essa informação, eu estou descrevendo uma coisa que a gente chama de microestado. Microestado é uma configuração possível de partículas dentro de um sistema fechado. E existem várias, né? Como vocês podem ver aqui, as partículas podem estar em qualquer lugar dessa caixa e com velocidades das mais variadas, né? Então, o que acontece? Para a gente melhorar um pouquinho essa descrição, que essa descrição aqui é difícil pra caramba, a gente costuma definir uma grandeza aqui que a gente vai chamar de entropia. E o que é entropia? Entropia, eu vou colocar primeiro a fórmula aqui e a gente discute um pouco. Então a gente vai chamar... Entropia normalmente se representa pela letra H. E aí, assim, ela vai ter uma constante aqui, que é a constante de Boltzmann. Quem estuda termodinâmica conhece ela, mas você nunca ouviu falar disso daqui, pensa isso daqui como um número, tá? Não vai fazer diferença para a explicação que eu vou dar. E aí, eu vou somar um valor para cada partícula do meu sistema, tá? Então, vai ter um valor aqui que vai de 1 até n, e eu vou somar para cada partícula essa expressão aqui, ó. Calma que eu já explico. Beleza, o que significa isso daqui, né? Esse PI log de PI. P para mim vai ser a probabilidade que a partícula I esteja num estado descrito por um vetor R e V. Ou seja, PI é uma probabilidade da partícula I ter, sei lá, vamos... Não, assim não ficou legal. Ter um vetor inicial R0 e uma velocidade inicial V0. E não precisa ser só inicial, tá? Ela, na verdade, isso daqui não... Ela tá nesse estado, ou seja, ela tem uma dada posição e uma dada velocidade. Você percebe que esse sistema aqui de cima que eu descrevi, onde todas as partículas estão no cantinho e o resto é vácuo, é muito, muito improvável, né? Você consegue descrever essa probabilidade, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a probabilidade de estar todo mundo junto é baixa.
Consequentemente, a entropia descrita por esse sistema aqui, por esse microestado, é baixa também. E aí, a segunda lei da termodinâmica vai falar o seguinte: em um sistema fechado, a entropia ou a variação de entropia com o tempo é positiva ou nula. O que isso daqui está me falando? Ou a entropia cresce ou ela se mantém constante. Beleza, como assim? O que eu estou falando é que sempre os estados vão evoluir para sistemas que têm a entropia maior, ou seja, sistemas que têm o par de velocidade e posição mais prováveis. Isso é sempre? Bom, se você olha essa representação aqui, você percebe que não é sempre. Na verdade, isso daqui é uma lei que está falando de quando você deixa o sistema evoluir por muito tempo, na média, a entropia sempre cresce, ele sempre vai para estados mais prováveis, né? Mas como isso daqui é probabilidade, claro que existe uma probabilidade do sistema ir para um estado menos provável. Tudo bem, então o que isso significa? O que eu estou falando para vocês basicamente é que entropia é uma coisa que pode ter pequenas flutuações que diminuem o valor dela, mas se você pega o comportamento dela para longos períodos, assim, vai pegando a média sem se preocupar com detalhes muito, muito finos, ela cresce. Ou ela mantém constante, ou seja, o sistema pode atingir um valor máximo, por exemplo, e continuar constante. Ou ele pode continuar aqui no mesmo patamar. O que importa é, ela não vai ter uma tendência de decrescer por longos períodos. Então isso daqui dá pra gente uma ideia interessante. Vou apagar aqui só pra gente ter um pouco de espaço. O que isso daqui vai dar pra gente? Uma coisa que a gente chama de seta do tempo termodinâmica. Que vai dizer o seguinte pra gente: se a entropia, que é a entropia menos a entropia inicial, é maior que zero, então o tempo passou para frente. Se a entropia é zero, a gente não sabe. Se você está num sistema que a entropia não variou, é difícil saber se o tempo está indo para frente ou para trás, porque parece tudo a mesma coisa. E, bom, a entropia nunca vai diminuir, justamente por causa daquela lei, pelo menos em grandes escalas. Isso daqui é interessante, né? Porque ele está falando para você que a nossa visão de tempo é dada por essa média e não pelo tempo real físico. Porque, por exemplo, se a entropia é zero, o tempo parou de passar. A variação de entropia é zero, o tempo parou de passar? Não. Mas a gente não consegue medir o tempo. Se você pensar para pessoas, para nós humanos, tempo é uma coisa que a gente mede por comparação. Seja uma ampulheta, seja o ponteiro de um relógio, seja, sei lá, batimentos cardíacos. Se você tivesse em um sistema que não tem nenhum tipo de variação de entropia, que tudo está no que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, você não sentiria o tempo passar. Não quer dizer que o tempo está passando, não está passando, é que você não consegue medir. Bizarro, né? E aí, só que tem uma coisa interessante para mostrar que isso daqui é o que a gente entende como pessoa.
e não o tempo de verdade, né? Porque pensa comigo, ah, eu tô falando pra você que pode ter pequenas flutuações pra baixo. Será que não pode ter tanta flutuação pra baixo que a entropia decai em tempos grandes, ela diminui em tempos grandes e você ia sentir como se o tempo tivesse indo pra trás pra você? Porque, bom, se eu tô falando pra você que o tempo que a gente mede é uma sensação e não o tempo de verdade, poderia ter isso, né? Cai a entropia ali por algum motivo e a gente ia sentir como se estivesse voltando pra trás no tempo, mas na verdade a gente continua indo pra frente no tempo, né? E para explicar isso, tem um experimento que é muito, muito interessante. Isso daqui chama urna de Ehrenfest. Que é um modelinho simples para a gente simular aquele sistema que a gente estava falando, onde você tem partículas concentradas num canto de uma caixa e a gente vai ver como elas evoluem. Lembra que eu falei para vocês que é muito, 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 muito pouco provável que as partículas vão para um cantinho da caixa e criem um vácuo em todo o resto, mas não é impossível? Então a gente sentiria, né, esse tempo correndo para trás, aspas, aspas. Para mostrar isso, eu vou mostrar esse sistema aqui, que chama de urna de Ehrenfest. Que basicamente o que ele está modelando aqui é um, um sisteminha que você tem no começo. Partículas de um lado, e aqui tem uma barreira física, né? Isso aqui. E você vai abrir uma pequena fresta aqui que só pode passar uma partícula por vez. Pensa isso daqui mais como um experimento mental, tá? Não dá para construir isso, né? Mas imagina que você cria uma pequena fresta aqui que só pode passar uma partícula por vez, de um lado para o outro. E aí, para modelar isso, você vai fazer o seguinte: você vai. Imagina aqui que você tem N partículas, tá? E aí, como que a gente vai definir isso? A gente tem um tempo médio que demora para uma partícula passar de um lado da urna para o outro, tá? E aí, para decidir qual partícula vai de um lado para o outro, a gente vai dar um número para cada uma dessas partículas. Então, essa daqui é a partícula 1, essa daqui é a partícula 2, 3, até N. E a gente vai jogar um dado de N lados. Então, imagina que eu joguei aqui um dado de N lados. E aí, quando passou o primeiro tempo, eu sorteei a partícula 15. Então, o que vai acontecer? Quando eu sorteio a partícula, ela muda de lado, tá? Então, se a partícula estiver do lado esquerdo, ela vai para o lado direito. Se ela estiver do lado direito, ela vai para o lado esquerdo. Então, imagina que essa daqui era a partícula 15. Então, eu apago ela aqui e falo que ela passou para o outro lado. Sorteio um outro dado e deixo passar o tempo de novo. Então, imagina que eu sorteei a partícula 1. Então, a partícula 1 vai da esquerda para direita. Se por acaso aqui, sei lá, no sorteio 3 eu sortear a partícula 15 de novo, significa que ela vai da direita para a esquerda, tá? Legal. Se eu fizer muitos sorteios, quantas partículas em média vai ter de cada lado? Bom, se a gente tem N partículas e o dado aqui é um dado honesto, né? Ou seja, a chance de tirar qualquer número é igual. Depois de muito tempo. Opa. A tendência é que metade das partículas estejam de cada lado. Não importa qual partícula, o que importa é que de cada lado vai ter metade das partículas. Legal.
Existe uma probabilidade de eu acabar sorteando exatamente todas as partículas do lado direito para elas irem para o lado esquerdo? Existe, mas ela é baixa. E vocês percebem que quanto mais partículas eu tenho nesse sistema, mais difícil é fazer isso, tá? Ah, e, bom, aqui eu tô pensando. A gente tava pensando num sistema baixinho aqui, colocar umas 20, 50, 100 partículas. No caso de sistemas físicos de verdade, macroscópicos, a gente tem mols de partículas, 10 a 23 partículas. E aí vem uma coisa interessante. Vamos apagar aqui. Que é conhecido como Teorema da Recorrência de Poincaré. Que vai dizer o seguinte: existe um tempo não infinito, posso chamar, sei lá, de T estrela aqui, que vai fazer com que você tenha esse sistema aqui com as partículas voltar para o mesmo estado. Ou seja, o estado vai ser recorrente. E o teorema fala que esse tempo, primeiro, ele não é infinito, ou seja, dado tempo suficiente, isso vai acontecer. E que esse tempo, obviamente, depende do número de partículas que eu coloquei nessa caixa. Tá, só que o que acontece? Como ele é dependente do número de partículas, então esse tempo vai ser muito grande. E se você calcula ele por um tempo, considerando n aproximadamente, sei lá, 1 mol, você vai chegar que esse tempo aqui é maior que a idade do universo. E olha só, lembra que eu estava falando para vocês que a gente descreve sistemas pensando em estados que vão depender de momento ou velocidade, como eu estava falando até agora, né? E posição. Só que posição é qualquer lugar no espaço. Aqui só tem duas posições, que é esquerda e direita. Se para um sistema tão simples assim, que só tem duas posições de espaço, demora tanto, muito mais que a idade do universo, para ele voltar para o mesmo estado, se você tiver um sistema real, ele tem muitos e muitos, muitos, muitos microestados. E, consequentemente, esse tempo de recorrência vai aumentar muito. Então, pode acontecer? Pode, mas é absurdamente improvável. Então a gente nem considera essa sensação do tempo voltar para trás ou que a segunda lei da termodinâmica não funcione em sistemas macroscópicos. Mas, porém, entretanto, aí vem a sacada, né? E se a gente começar a estudar sistemas pequenos, será que a gente não pode ver uma violação da segunda lei da termodinâmica? A resposta a gente não tem certeza, mas tem gente que estuda isso. Eu não sou especialista em termodinâmica quântica, que vai ser essa área. Nem de perto, eu não entendo nada dessa área, mas por essa explicação simples, a gente vê que talvez dê. Só que quando você vai para sistemas pequenos, não vai acontecer as coisas que a gente está falando aqui, né? Porque eu estou falando de sistemas clássicos que obedecem leis de Newton. Quando você vai para esse lado, como o nome diz, tem efeitos quânticos. E aí a história fica bem mais complicada e eu sinceramente não entendo o suficiente para explicar para vocês porque não é a minha área de pesquisa. Isso daí é um tema de agora, né? Mas então é isso. Entropia é quão
digamos, é um estado de desorganização, mas você pode pensar nele em quão provável é que as partículas estejam distribuídas da forma que elas estão. Ou seja, o que a segunda lei da termodinâmica tá falando para você no fundo é sistemas evoluem para o estado mais provável. E aí, quando eles chegam nesse estado mais provável, eles atingem o que a gente chama de entropia máxima. Ou, como vocês já devem ter ouvido falar no ensino médio ou em alguma aula de ciências, eles atingiram equilíbrio térmico. Ou seja, equilíbrio térmico é o estado mais provável para um sistema. Será que ficou um pouco mais claro? Espero que sim e que vocês tenham entendido. E se vocês tiverem dúvidas, falem comigo. De novo, eu não sou especialista nisso, mas de repente eu conheço alguém que entende mais disso do que eu. Mas eu espero que tenha dado uma clareada. Claro que isso daqui é só uma das visões de entropia. Entropia é um tema bem aberto e você pode definir ela de diversas formas. E essas formas conversam entre si, mas é bom ter pelo menos uma das visões na sua cabeça. Então, é isso. Valeu, rapaziada. Fui.